missionário. Não perca as raízes. Porque as igrejas hoje estão cheias de playback, cantor canta para o sul, o playback está no norte. Você pergunta o dó maior, o ré maior, o sol maior, o cantor não sabe o que é isso. O cantor não sabe acompanhar um violão, não se preocupa. E se não tiver playback, ele não canta. Então, parabéns. Você tem o seu exército sendo formado diante do nosso Deus. Vamos parar de bate-papo, porque que aquele que vive e reina nos deu um texto hoje no livro de João, capítulo 20, onde nós vamos falar da ressurreição e da persistência diante da obra do Senhor. Vamos falar nessa noite daquela que é muito esquecido, mas o Senhor lembrou dela no momento mais difícil da sua vida e quis Deus. Amém? Aqui o mano, pode toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. No livro de João, capítulo 20, vamos recordar este fato. Eu não costumo chamar de história, porque história é quando o homem para e começa a analisar e começa do seu conhecimento a montar um fato. Então se chama de história. E o que está escrito aqui foi um fato acontecido. Então vamos ler um pouquinho para termos um entendimento da palavra do Senhor, da importância da persistência na obra de Deus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foi ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou-se, e viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro, e ao sepulcro, e viu, e creu. Porque ainda não sabia as Escrituras que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os seus discípulos para casa. E Maria estava chorando lá fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, e um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que chora? Elas lhe disseram: porque levaram meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, chora, quem busca? Ela, cuidando de que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o velarei. E disse Jesus: Maria. Ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não te detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai para meus irmãos e dize-lhes: e eu o subo para o meu Pai, e o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Fique à vontade, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, que me traz o prazer de trazer para os irmãos nesta noite, já começa
três, reunidos no nome de Jesus, ali estaria o Senhor presente. O Espírito de Deus se revelaria aonde estivesse dois ou três. Portanto, neste momento, nos chama a atenção a palavra do Senhor para o momento da ressurreição de Jesus. Aqui se encontra três dos nossos amados irmãos, Maria Madalena, Pedro e João. Aquele momento na qual a obra do Senhor tinha parado, aonde se havia tido um grande desfalque no grande pregador dos últimos tempos daquela hora. Jesus estava morto e toda aquele projeto diante dos homens, toda a esperança voltada para Israel, de que aquele homem seria talvez o rei de Israel, que Israel esperava, tinha sido morto. Mas os seus servos, aquele que o seguia, talvez por fé nas suas promessas, ou talvez por medo dos romanos e daqueles que os perseguiam, após a morte de Jesus, agora se encontravam em suas casas, aguardando que algo acontecesse. Mas chamo a atenção para esta mulher, Maria Madalena. Chamo a sua atenção para que você perceba o quanto a persistência e na adoração, e no louvor, e na prestação de conta diante de Deus, naquilo que o homem esquece de si mesmo, esquece do medo, esquece da vergonha, para servir um Deus vivo. A confiança, a fé estabelecida. Falamos nesta noite de João, na qual a Bíblia diz que quando soube na notícia de Maria Madalena, através de Maria Madalena, ele correu junto com Pedro e foi até o sepulcro. Provavelmente Pedro, ainda um pouco cansado ou um pouco mais curto, não aguentou na corrida e João chegou primeiro. E chegou de frente ao sepulcro. Ele pôde observar o sepulcro vazio. No seu coração, como homem, aquele que dizia que ainda que estivesse morto, daria vida no seu nome, tinha desaparecido. Aquele que outrora tinha visto aquele homem curar cegos, curar coxos e fazer das suas parábolas esperança de vida eterna, aquele que se dizia filho do Deus vivo, já não estava mais no sepulcro. Mas nos diz a palavra que eles ainda não entendiam as profecias da revelação. E como homem, ele olha para o sepulcro vazio e nos registra a Bíblia que percebeu o lençol estando no canto do sepulcro. Logo atrás chega Pedro e fatigado, e como Pedro, que era um dos mais difíceis de temperamento, um dos mais abusados, Pedro que representa aquele crente que ainda não foi convertido no sangue de Jesus, Pedro aquele que até o momento da ressurreição representa o crente que só faz por si mesmo, é ele que decide, é ele que torna as coisas acontecer. Pedro chega ao sepulcro logo após João e vê o sepulcro vazio, mas tem uma outra percepção. Além do lençol, ele
não está no mesmo lugar. Mas nos diz a palavra em detalhe que ele percebe que o lenço está dobrado, num canto à parte e não junto com os dois lados. Que palavra o Senhor tem para esta noite, nesses detalhes que nós que lemos a Bíblia passamos por cima e não percebemos? O que chama-nos a atenção nessa percepção desses dois séculos? Amados, o Senhor nesta noite nos chama a atenção para que nós possamos entender que apenas ver os sinais não é o suficiente. Maria Madalena, ela chega ao sepulcro e encosta ali, aonde está o lenço, aonde está o sepulcro vazio, aonde está o lençol encostado num lugar à parte, e ainda vê mais do que aqueles homens. Ela vê o anjo sentado na cabeceira do sepulcro. Ela vê um anjo sentado aos pés do sepulcro. Quanto detalhe no texto! Quanto detalhe! E que muitas vezes nós não percebemos. O que quer o Senhor com esse detalhe? Traga a palavra nesta noite, pelo que o Espírito Santo vem nos revelando em cada pregação. Saber que Jesus ressuscitou não é o suficiente. Assim como João andou do lado de Jesus, Jesus chamou de meu discípulo amado. Assim como Pedro esteve ao lado de Jesus o tempo todo, viu as curas, ouviu do nosso Jesus as parábolas de salvação, esteve com Jesus no Getsemane, esteve com Jesus de frente à cruz do Calvário, viu a morte de Jesus, amavam Jesus, e de frente do sepulcro viram os sinais da sua ressurreição. Mas nos diz o texto logo no final, que apesar de tudo isso, voltaram para casa. Os seus corações, com o ser humano, com o sentimento talvez abalado, procuravam dentro de si uma resposta para saber o que fizeram com o corpo de Jesus, o que teriam acontecido. Teria ele mesmo ressuscitado, como disseram? Sabiam eles o que iria acontecer? O que mais fariam com Jesus? Então, no momento mais difícil em que o homem se encontra, e agora o que fazer? Estamos isolados lá na casa, esperando como ele mandou. Fomos para Jerusalém. Estamos aguardando. E ao invés de acontecer algo extraordinário, o sepulcro está vazio. O que fizeram com ele? Como crente que no momento difícil começa a esquecer da salvação, começa a esquecer das coisas do Senhor. E primeiro no seu coração vem um momento em de desejar a sair da presença do Senhor. Na hora do momento difícil, no momento que se está sozinho, no momento em que todos te acusam, onde os teus amigos, os teus vizinhos, os teus parentes já não mais confiam em você. E vamos largar isso, vamos largar tudo isso, eu não quero mais ser crente. O que eu vou fazer? Portanto, o Senhor vem nos revelar nesta palavra que saber da ressurreição de Jesus, falar línguas estranhas, pular no reteté, subir em
chave de casa, chave de bênção, não tem sido suficiente para saciar a alma da sede da palavra espiritual, da revelação que vem do Espírito Santo. Portanto, Maria Madalena, ela chega e ainda vê chorando o anjo sentado ali na frente, na cabeceira do sepulcro. Maria Madalena vê o anjo sentado aos pés do sepulcro. E ainda tem um diálogo. Mas o coração está tão desejoso, o coração está tão fechado para as coisas materiais. O coração de Maria Madalena, outrora prostituta, ela está tão trancado para as coisas que o mundo tem para oferecer, e que as igrejas, nos seus últimos dias, têm oferecido para os homens, que são os sinais da ressurreição. Temos que avaliar os nossos conceitos e os nossos valores a cada dia. As igrejas estão chamando a atenção na palavra para os sinais de que Jesus ressuscitou. Estão ensinando a amar a Jesus pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. O Rei dos Reis, o soberano sempre, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Temos que constantemente avaliar os nossos conceitos e valores diante da palavra do Senhor. Maria Madalena agora chorando, o anjo lhe pergunta: por que choras, mulher? E o seu coração preso. Levaram meu Senhor. Eu não sei para onde o levaram. E o coração de Maria Madalena, agora que neste momento representa aquele coração do crente que chora, representa o coração daquele crente que ora, daquele crente que não tem saída para os seus dias, e ele entra no seu quarto e começa a orar, começa a clamar, começa a buscar ao Senhor. Aquele crente que é apedrejado, mas ele não tem resposta para os outros. Aquele crente que não está preocupado com o status. Maria Madalena agora não quer saber de lençol, não quer saber do lenço. Maria Madalena não quer saber do sepulcro vazio. Maria Madalena sequer quer saber da onde apareceram aqueles homens que dialogavam com ela. Ela está preocupada em querer saber onde estava Jesus. É como aquele crente que tudo está difícil, no trabalho está difícil, a situação financeira está difícil, o filho está indo para as drogas, os filhos estão indo para os caminhos do mundo, mas ele chora, ele pranteia querendo uma resposta. Ele já não consegue muitas das vezes nem orar. Ele clama: Jesus, Jesus, eu só tenho a Ti. E Jesus olha para Maria Madalena, nos diz a palavra, que logo atrás de Maria Madalena, pare para pensar como atrás, os anjos estavam lá dentro, onde estava Jesus, porque atrás, e chama Maria, porque chora a mulher. E ela, sem perceber que era Jesus, sem ela perceber que era Jesus, ela faz um diálogo do fundo do coração. Por que levar o meu mestre? Se você sabe onde está o meu mestre, fala para mim. Deixa eu ver lá. E Jesus, reconhecendo o desejo da alma, o desejo do espírito, o desejo do coração e a ansiedade da carne daquela mulher,
de saber onde estava o Senhor naquele momento, para ter uma resposta concreta e definida. Jesus a chama pelo nome Maria. E ela, naquele momento, reconhece a voz de Jesus. Porque o crente precisa entender que quando tudo está difícil, quando as portas estão fechadas, quando o aluguel atrasou e você não tem mais como pagar, quando todos perderam a esperança, quando já não mais confiam e eles simplesmente falam mal de você, é neste momento que o joelho dobra, onde cai o jejum, uma oração, uma consagração, é que Jesus se coloca de pé e diz: eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É neste momento em que Deus se coloca de pé e fala: eu sou teu Deus. Porque um crente não está preocupado, porque este crente não está preocupado com aquilo que os olhos veem, com aquilo que as igrejas têm semeado, que saciam o desejo da carne. É quando o crente se prostra diante do Senhor e quer fazer a obra de Deus segundo a vontade de Deus. Quando estava difícil para ir para o profeta Elias, para onde se retirava Elias? Para o deserto, para ficar sozinho. Elias não ficava no meio de multidões. Quando Davi passou sufoco com seu filho e se retirou, orava ao Senhor. Quando Davi passou sufoco com Saul, correu, se escondeu na caverna, estava no meio de multidões, estava só orando ao Senhor. Quando Jeremias foi preso, jogado no calabouço, e foi pego, jogado no fundo do poço, estava com multidões, estava com o povo de Israel, estava só orando ao Senhor. E tantos quantos outros estiveram só, para chegar no nível de agradar o Espírito de Deus, a ponto de Deus se levantar e trazer a resposta. Porque ainda que o homem se sinta só, ainda que o homem seja isolado dos demais, é este que Deus quer usar. É este que Deus quer te usar, irmão. É nessa posição que Deus quer te usar. Aleluia. Este tempo, Deus vai fazer coisas tremendas. Glória a Deus. Eu creio. Este lugar, Deus pode fazer coisas tremendas. Porque o que Deus quer do homem é desejo de fazer a obra. Mas é preciso cuidar. É preciso ter cuidado com os sinais. Os sinais de Deus não são maior do que a ressurreição de Cristo. Os sinais que vêm do céu não é maior, não tem mais mérito do que o sacrifício na cruz do Calvário. E na sua maior parte, as igrejas que estão valorizando os sinais e sequer convidam uma vida para aceitar Jesus. Nós estamos vendo curas dessas andanças, bênçãos milagrosas, mas nós não vemos ninguém aceitar Jesus. E Deus tem colocado na balança as igrejas. E as igrejas têm trabalhado muito, mas estão em falta diante do Senhor. Se valoriza as coisas materiais, mas não valoriza quem criou as coisas materiais. O projeto de Deus é para que o homem viva bem. O projeto de Deus
é para que as coisas se realizem no seu nome, porque Ele é. Não, Deus não se realiza porque Ele pode fazer. Deus realiza nas nossas vidas porque Ele é. Aleluia, glória a Deus. Rei dos reis. E tudo está nas suas mãos, segundo a sua vontade. Aleluia. Quantos pastores têm rejeitado a palavra? Quantos pastores ficam obcecados pelos furos, pelas profecias? 50 profecias da igreja. Se tiver 30 pessoas da igreja, mano, são 30 revelações. Se tiver 15 pessoas, são 20 revelações. E Deus tem olhado isso, porque a palavra está sendo esquecida. A palavra de Deus ela tem um limite para começar e para terminar, mas as profecias não têm limite. E essas mensagens ainda tem que emprega a verdadeira palavra. E não pense que é fácil. Porque quando os servos do Senhor, os profetas do Senhor, iam de frente do templo para dizer que o templo estava sendo mal administrado e que a obra de Deus não estava sendo feita como deveria. Quando os profetas se levantavam para falar com os sacerdotes, é a mesma coisa de hoje, quando você leva a palavra para falar com a própria igreja. Mas Deus tem visto, aqueles que querem buscar as coisas do Senhor, aqueles que valorizam a palavra do Senhor, aqueles que não estão preocupados com o status. Portanto, a honra e a glória é do Senhor. Que esta palavra nesta noite seja de consolo para os nossos corações. A hora, ainda falta 15 minutos, amado. Eu não perguntei antes, mas a gente pode explorar? Amém. Podemos explorar? O irmão não vai me puxar o terno? Não, jamais. Não vai, amado. Porque nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, que aquele que se preocupa com os louvores, aqueles que se preocupam com o dom da palavra, aquele que se preocupa, em acompanhar os louvores, nos diz a palavra no capítulo 21 de Apocalipse, e Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, porque essas palavras são verdadeiras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Que você não se preocupou com o que as pessoas vão dizer. Que você não se preocupou em ter 30 pessoas na igreja. Você queria 15, queria 10, mas que alcançasse o novo céu e a nova terra. Aleluia, glória a Deus. Porque na hora de cantar, você não se preocupou com o cantor da última geração, com o cantor de sucesso. Você se preocupou em que no momento de que você cantava, um Espírito Santo estava movendo o coração, estava moldando a alma, estava torcendo aquele coração para receber a palavra de Deus e alcançar a salvação. Aleluia. Este é o galardão para aqueles que não se contentam só com o sepulcro vazio, que não se preocupam só com receber, mas vão
dizer uma coisa bem clara, mano. Irmão Israel, ele é contra o que Deus faz nas igrejas, a descida do Espírito Santo. O irmão Israel é contra o falar em língua? Não. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor faz o que quer, quando Ele quer, do jeito que quer, e nós, servos do Senhor, prestamos-lhe esta obediência. Somos servos para usar. E o momento é dele e para ele. E aquele que lê a palavra do Senhor, sabe quando vem do homem e vem do Espírito. Sabe quando o louvor vem da alma ou vem do Espírito. Sabe quando a palavra vem da alma ou vem do Espírito. Quão maravilhoso é pregar e uma vida vir chorando aos pés do Senhor. Eu quero Jesus. Quão maravilhoso é o solo de um louvor e a vida ali caladinha começa a chorar. O Espírito Santo começa a mover. Quão maravilhoso é cantar. Não chore, meu irmão, não chore. E a vida ali sentada começa a chorar. E a palavra, por si só, pelo poder que ela tem, ela começa a mover. Porque não precisa profecia. Não precisa ver a alma sedenta chorar para depois haver profecia. A profecia, amados, ela vem antes para que a alma chore pela revelação. Hoje, a profecia vem depois do choro. Nessas andanças a gente vê por aí grandes profecias se a pessoa estiver chorando. Nós vemos nessas andanças as profecias duvidosas, do tipo, eu não sei o que você fez com Deus, mas Ele te promete que vai dar a vitória. Profecias carnais. Amado, um novo céu e uma nova terra escrito aqui. Essa promessa do Senhor é para quem faz profecia em verdade. Houve-se um tempo em que o profeta pegava pelas mãos e não precisava saber o nome, mas ele falava o nome pelo Espírito. Houve um tempo em que a profecia dizia, você tem tantos filhos, e o filho tal, o Senhor promete assim. Hoje há profetas para todo lado, que perguntam, você tem filho? Que Deus me revela que vai fazer algo na vida do seu filho. Você está grávida? Porque tem uma promessa de Deus para o filho do seu ventre. Essa palavra ela não mudou. O Espírito Santo ele não mudou. A profecia verdadeira ela sabe se a pessoa está grávida ou não, se a pessoa tem filho ou quantos filhos tem. Não foi assim quando se escolheu Davi? As igrejas estão crescendo. E Deus tem visto. As igrejas têm se tornado retiro de soluções. Eu tenho um problema em casa, eu vou na igreja, porque fulano certamente vai me dar uma revelação. Mas não aceita o dom da revelação. Aquele que morreu na cruz do Calvário para levar a dor, o sofrimento, porque nos diz a palavra, e levou sobre si. Porque a palavra é só um cumprimento de obrigação das igrejas. Você vê de tudo. Por línguas estranhas, profecia, mas a palavra que salva é só para cumprir o costume.
somos profecias, somos promessas. Já não se tem pregação mais durante a Santa Ceia. Graças a Deus eu tive o prazer de pregar agora na Santa Ceia, domingo, e falar da Santa Ceia, da ceia do Senhor, que as igrejas esqueceram de pregar. As pessoas estão ceando sem saber o que é a ceia. E o Senhor tem pesado. As igrejas têm trabalhado muito e têm se encontrado em falta.